Fala pessoal, vamos continuar o nosso curso e agora a gente vai falar de listas ou arrays, né? Como provavelmente você vai encontrar nas documentações aqui. A gente tinha parado aqui na parte de for each, né? Eu vou limpar aqui. Então, o que a gente vai falar hoje a gente pode escrever ali array ou listas, né? Aí depende muito se você está procurando uma documentação em português ou em inglês, né? O array, no caso do C Sharp, a gente tem algumas formas de conseguir trabalhar com ele, né? Tem a forma mais básica, que é um array simples, e a gente tem algumas bibliotecas do próprio C Sharp para poder trabalhar com listas, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês a aplicação simples, que a gente já até viu um pouco num vídeo anterior, e eu vou mostrar uma biblioteca chamada list, que vem na biblioteca system do C Sharp, né? Uma biblioteca padrão do próprio C Sharp. Então, como a gente viu no outro exemplo, uma lista simples, ela tem um tipo, no caso aqui a gente vai fazer uma lista de strings, e a gente abre e fecha chaves para dizer que essa variável vai ser uma lista, e não só um string simples, né? E aí a gente vai colocar aqui, ó, lista de palavras, por exemplo. E aí perceba o seguinte, ele me dá uma opção aqui por default para criar, usando o new, né, essa lista. Mas a gente tem como fazer uma lista que já vem atribuída, que é utilizando a chave, né, como eu tinha mostrado no exemplo anterior, que aqui a gente já vai colocar preenchendo a lista, e aí a lista ela vai ser preenchida usando essa chave. Os valores são divididos por vírgula, né, então a gente pode ter uma série de palavras aqui, né, A, B, C, D, E, sei lá. Vamos colocar aqui um exemplo bem simples, e aí se eu tentar dar um console write aqui, vamos ver aqui, ó. O que ele vai fazer, né? Ele vai exibir isso aqui pra gente, ó. System.strings. Isso ele não consegue exibir pra gente o que está dentro dessa lista, tá? Então, pra gente conseguir printar ali o que está dentro dessa lista, a gente vai precisar usar o looping, tá? A gente pode usar tanto o for quanto o for each. O que a gente precisa entender? Quando a lista ela é criada, ela tem um índice, né, que vai começar em 0 e vai a quantidade de elementos que tem dentro dessa lista. A gente consegue pegar essa lista, esses valores aqui, utilizando esse parâmetro aqui chamado length, né? No caso de uma lista simples, a gente pode pegar usando o length. Length vai ser a quantidade máxima de caracteres. No nosso caso, a nossa lista tem 4 palavras, 4 letras, né, no caso. Então, a gente pode usar o length. E aqui, para printar esse cara na tela, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma chave aqui e fechar no final do nome da variável e vai colocar aqui o índice, tá? No caso, eu vou colocar aqui o i como índice. Então, ele vai começar no 0, ele vai até o 3, porque aqui está como menor, né? Então, 0, 1, 2 e 3. E ele vai printar em sequência essas palavras, obviamente, com quebra de linha, já que a gente está dando um write line, né? Então, perceba aqui, agora a gente conseguiu pegar o que está dentro da lista, né? Pegando a chave aqui, o index dessa lista, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, um número para pegar um elemento específico, eu consigo pegar exatamente só o número específico. Então, eu coloquei aqui o 0, então ele está pegando o A, ele fez um loop 4 vezes, né? A gente consegue ver aqui no console que ele fez esse looping 4 vezes, mas como eu determinei que ele só pegue o elemento 0, ele só vai exibir o 0. E eu também posso fazer, né, de uma maneira mais rudimentar aqui, eu poderia fazer isso sem um repetidor. Eu poderia simplesmente pegar aqui e colocar, né, fora do looping. Aqui eu vou colocar 4 vezes aqui, só para a gente entender, ó. 1, 2 e 3. E aqui eu executo o meu comando e ele vai exibir exatamente o que está na lista, né? Porque eu atribuí o valor, então o valor que está aqui entre essas chaves vai ser um valor inteiro, que é a posição que a gente deixou o nosso elemento. Beleza. Isso aqui, eu acredito que
relativamente simples de ser entendido. O máximo de dificuldade que eu tive no começo quando eu vi listas é de lembrar que o índice começa em 0 e ele termina -1 do valor total, né? Então, assim, se tem 4 elementos, ele vai terminar no 3, né? Isso aqui é um ponto passivo. Uma outra forma de conseguir pegar esses elementos é usando aquele nosso repetidor chamado for each. Aqui no for each, ó, o autocomplete está até colocando aqui para a gente como é que seria. Eu crio uma string, né, temporária. Essa string temporária ela vai utilizar o operador in dentro da lista para a gente conseguir usar um console write aqui, né? E aí a gente consegue printar também individualmente. O for each ele vai pegar o ponto que o for each ele não tem a gente não consegue acessar o índice desse for each, né? Então, se a gente precisar por algum motivo do índice, a gente não consegue saber em qual posição do laço que ele está, mas a gente consegue printar tudo na tela de uma forma bem simplificada, né? Então, tanto o for quanto o while quanto o for each, eles funcionam da mesma forma. Eles vão executar a mesma funcionalidade, a forma de escrita que vai ser um pouquinho diferente. E aí, caso você queira ver pausadamente como é que eu escrevi cada um deles, é só você repetir o vídeo aqui numa velocidade menor, ou dando uma pausa no vídeo aqui, que você vai conseguir ver como é que é a sintaxe. E eu estou explicando detalhadamente aqui cada etapa, né? O for a gente já viu em vídeos passados, for each também eu já tinha falado um pouco sobre ele e tudo mais. Beleza, essa aqui é a forma mais simples de fazer, e aí eu posso fazer lista de qualquer tipo qualquer tipo de primitivo, né? Inclusive, no futuro, quando a gente estiver falando de classes, a gente vai ver que a gente também consegue fazer uma lista de classes, né? De objetos. A gente pode fazer uma lista de clientes, uma lista de funcionários, uma lista sei lá, de produtos e tudo mais, né? A gente pode utilizar tipos mais complexos do que os primitivos aqui, listas de booleano, lista de binários e tudo mais. Qualquer tipo seja primitivo ou complexo, ele pode virar uma lista, tá? Tanto dessa forma aqui, como da próxima forma que a gente vai ver no próximo vídeo, que é utilizando a biblioteca list do system, tá? E aí eu vou começar a explicar um pouco sobre classes e como é que a gente pode utilizar as classes padrões do C#, porque o C# tem uma série de classes que vem junto, né, que o compilador já entende nativamente, que a gente até agora não está usando nenhuma delas, porque a gente está vendo só o conceito básico do negócio, e agora a gente vai começar a utilizar algumas bibliotecas que são interessantes aqui. E aí a gente se vê no próximo vídeo.